Irmãos, o que eu vou dizer com vocês não é uma introdução bíblica. Eu quero deixar bem claro que nós vamos estar fazendo um panorama bíblico. Por quê? Qual é a ideia que eu tenho? A ideia que eu tenho de passar para vocês, para quem já domina bem, é uma reciclagem. Realmente nós vamos reciclar o nosso conhecimento. Para quem, de repente, tem um esforço, acompanha, mas não consegue compreender a Bíblia de forma geral, seria como se nós pegássemos o helicóptero e sobrevoássemos. Nós vamos ver de cima. Algum dia ou outro vai ter algum texto que vai me chamar a atenção, ou de algum de vocês, nós vamos entrar um pouquinho nele. Mas a minha ideia não é essa. Panorama é a visão do todo. E eu quero que vocês tenham a visão do todo. Eu quero que vocês saibam falar dos livros da Bíblia naturalmente, saibam por que eles foram escritos. Dentro da questão assim, o propósito. Quem entende o propósito de um livro, aprende as aplicações melhor e aprende a ensinar melhor. Por que muitos pregadores erram na exposição do texto? Se é que expõe o texto. É porque eles não sabem por que o texto foi escrito. Não sabem dizer por que o livro da Bíblia está ali. Não sabem dizer o sentido primeiro daquele livro. Todo livro tem o seu sentido original. E nós cremos, é o jeito aqui que é unânime, pelo menos assim, Daniel, o Vinícius, a gente conversa muito, que a nossa forma de crer nas Escrituras é considerando as Escrituras como sendo o sentido original dela, o seu primeiro autor, o sentido histórico dela, para que possa ser aplicada à nossa vida. Nós não podemos desprezar. Ela teve um propósito original. Então ela precisa ser interpretada dessa forma. Só que eu quero começar com vocês lá de baixo mesmo, assim, do sentido mais baixo. Eu uso como padrão Alcilene, eu converso com Alcilene sobre a Bíblia, sobre os textos, algumas coisas, e coisas que eu desprezo, considero assim, que acho que isso aqui todo mundo sabe. Não, nem todo mundo sabe algumas coisas. Então nós vamos começar da forma mais elementar, tá bom? Em algum momento eu vou falar algumas coisas para vocês, de introdução bíblica mesmo, sair um pouquinho do panorama. Se eu tiver que dar alguma explicação sobre o cânon, em algum momento eu vou falar, mas quando eu sentir que o grupo já está mais forte, para poder falar sobre isso, fazer as divisões, e bater em algumas teclas diversas vezes no estudo, para que vocês saiam daqui feras em algumas coisas que são elementares que as pessoas erram, tipo, Senhor, que o Senhor inspire o pastor. Não, Deus não vai inspirar o pastor mais não, Deus vai iluminar, a não ser que for no sentido artístico, né? Inspiração artística. Mas a inspiração é uma vez dada aos escritores sagrados. Aí de repente, em alguma hora, fala sobre inspiração, iluminação. Por aí vai. Então vamos lá. Qual é a Bíblia que nós temos na mão hoje? Nós temos a Bíblia que ela tem duas grandes divisões, o Antigo e o Novo Testamento. Isso é fácil, muitas pessoas sabem. Mas dentro de cada um desses testamentos existem 5 divisões. Vocês sabiam disso? Todos vocês sabiam? Não sabia, Laura. Não sabia, Karine. Tá vendo? Isso é normal. A Sônia, eu falei para ela, falou, tem. Na verdade, para o povo hebreu existem 3 divisões, né? Que são o livro da lei, o Pentateuco, os escritos, os profetas, que são os livros históricos e os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Esses livros, eles estão divididos, e aí vocês trouxeram Bíblia, eu espero que sim, né? Porque é uma aula de panorama bíblico. Então peguem a Bíblia e abram a Bíblia de vocês no índice. Nós vamos estudar o índice da Bíblia. Aí, a minha ideia é, depois de fazer o panorama do Antigo, fazer o período intertestamentário, depois fazer o panorama do Novo. Aí é muito legal. Essas matérias são muito gostosas de serem estudadas. Vamos lá. O Pentateuco. Pentateuco, o nome já é sugestivo. Penta, 5. Pentateuco são os livros da lei, ou os livros da lei, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós cremos, pelo menos eu creio assim, não sei se o pensamento de vocês já mudaram, para mim Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E são eles: Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros, eles compõem essa primeira parte, que é o Pentateuco, que é a primeira parte que nós vamos estudar. E aí, na semana que vem, eu vou entrar em detalhes sobre o Pentateuco e possivelmente Gênesis. Consegui explanar um pouquinho para vocês do conteúdo de Gênesis, juntamente com o Pentateuco. Esses livros, eles vão traçar o início de todas as coisas, as leis, as alianças do Senhor, tudo começa aí. E é um livro assim que realmente, quando fala os livros da lei, ele condiz com o nome. Nós vamos aprender muita coisa interessante sobre isso. Outra coisa, e de vez em quando eu tiver uma ideia de alguma coisa, mesmo que esteja fugindo um pouquinho do assunto, eu vou lhes falar para vocês, depois eu volto. Com relação a esse estudo do Pentateuco, e não só do Pentateuco, mas do Antigo Testamento, se nós formos olhar, o Antigo Testamento, ele ocupa pelo menos 2 textos da Bíblia. Já pararam para pensar? Se você pegar e fizer a divisão, olha só uma coisa interessante. A divisão, você pode pegar a sua Bíblia e fazer, isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui é Novo. E quanto nós lemos desse? A nossa aptidão para o Antigo Testamento é muito baixa. Por que é baixa? Porque nós não entendemos. O que nós não entendemos, nós não estudamos. Não estudamos. Não há, porque dá muito trabalho. A ideia de estudar, fazer o panorama bíblico é exatamente isso, fazer com que o Antigo Testamento se torne mais palpável, que nós consigamos fazer a devocional dentro do Antigo Testamento. Eu tenho feito isso na casa e tem sido uma experiência bastante legal. Eu sugiro a vocês que a partir de agora, eu sei que vocês já estão lendo o Antigo Testamento, leiam basicamente o Antigo Testamento. Vamos começar a tirar coisas do Antigo Testamento que nós não vimos antes e vamos ver como que o estudo vai melhorar o nosso aprendizado com relação a isso, a nossa absorção de tudo que está escrito ali. Depois disso, nós vamos ter 5 livros então, depois uma sequência de 12 livros, que são chamados livros históricos, que vão narrar a história do povo, desde a peregrinação, da saída da posse da terra prometida, que Josué narra a entrada na terra de Canaã, até o outro cativeiro. Tudo isso está narrado nesses livros que são chamados livros históricos, que são eles: Josué, Juízes, Ruth. Aí deixa eu falar alguma coisa sobre ele. Josué, o povo entra na terra. Juízes, o povo já está na terra e agora precisa de ser orientado, governado. Então levanta-se juízes. Juízes tem um ciclo bastante interessante, que nós estivemos estudando ele, eu vou falar sobre isso com vocês. Ruth é um livro que está inserido ali dentro do contexto de Juízes, que é um livro bastante cristocêntrico. Todos eles, existe um fator unificador na Bíblia. O fator unificador da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o que está velado no Antigo Testamento e revelado no Novo. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Ruth, de forma assim, voltando, tem livros de forma bastante nítida, as cores estão vivas ali. Ruth é um livro que pinta com cores vivas para Jesus Cristo, aponta para ele, marca, e nós vamos encontrar isso na genealogia e em outros pontos, mostrando claramente que está apontando para Cristo. 1 Samuel é um personagem bastante interessante, crucial para entendermos o Antigo Testamento. Samuel, ele comporta o último dos juízes, ele é um juiz, ele é um sacerdote, Samuel é sacerdote, e ele é um profeta. Então, um único homem, ele tem em si a convergência de 3 títulos bastante importantes dentro do contexto judaico: juiz, sacerdote e profeta. Ele é o último dos juízes e ele vai fazer a transição que o povo tanto desejava, que eu já ouvi muitos ensinando que não era da vontade de Deus que o povo de Israel, principalmente o povo pentecostal, fala isso. Eu já vi vários sermões que as pessoas falam: não era para Israel ter um rei. Eu não creio assim, eu creio que estava na dispensação da economia de Deus ter um rei, estava na economia de Deus ter passado por Saul, mesmo da forma como foi, ter chegado em Davi, para que o reinado fosse, para que Israel tomasse essa conotação de nação. Realmente precisava da figura de um rei. É lógico que do livro Samuel, quem lê o livro Samuel vê isso, ele se sente rejeitado pelo povo.
Aí Deus fala para ele, esse povo não está rejeitando você, está me rejeitando. Quando na verdade o povo nunca teve uma aceitação clara de Deus, em nenhum momento. O povo está indo, Gênesis o povo rejeita Deus, Êxodo o povo rejeita Deus, Levítico, o povo tem que ser exortado a uma vida de santidade, porque não tem uma vida de santidade e rejeita Deus. Deuteronômio, Deus tem que repetir. Números, o povo está peregrinando. No deserto, no Egito estava ruim, no deserto está horrível, e o povo fala que está de saudade do Egito. Um absurdo isso, mas o povo diz isso para Deus. Quando chega o Deuteronômio, Deus tem que repetir a lei, porque o povo já esqueceu o que ele passou, então repete-se a lei. O povo entra na terra prometida, ao invés de obedecer a Deus, Deus deu as normas, eles desobedecem a Deus, Deus falou, extermine, eles deixam o povo lá, eles são desobedientes o tempo todo. Deus dá os juízes, eles desobedecem, eles não conseguem cumprir em nenhum momento. Aí quando chega em Samuel, eles rejeitam, o que eles sempre fizeram em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, e agora, nós Samuel, eles vão desobedecer, vão rejeitar o Senhor. Aí existe uma lógica aí, Samuel, reis, porque a instituição do rei, aí 2 Samuel já vai cobrir, o reinado, e aí entram reis, 1ª e 2ª reis. O livro de Reis é um livro bastante complicado de se entender, por causa das trocas. Ora você está lendo sobre o rei do sul, ora sobre o reinado do norte, e o reinado do norte começa dizendo sobre os reis do sul. E o rei do sul começa formando para você poder se situar no tempo, um reinado, um profeta para falar em nome do outro, referenciando os outros reis. Então, para um leitor desapercebido, você não sabe quando você está falando do reino do norte ou do sul. Então, vai ser bastante interessante. Nós vamos estudar quantos reis tiveram para cada nação, a questão do tempo, como os reis governavam simultaneamente. Tem coisas importantíssimas para nós entendermos dentro do contexto de reis, até mesmo a divisão dos reinos, a instituição de Samaria, por que os samaritanos, tudo aquilo que nós encontramos lá no Novo Testamento tem sua base, sua raiz no Antigo, particularmente em Reis. Logo depois de Reis, nós encontramos Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, também que tem narrativas paralelas com a questão de Reis, e muita coisa que era narrativa do próprio palácio, nós encontramos em Crônicas, que está bastante ligado ao livro de Reis, que também são bastante similares. As duas leituras são similares. Se você entendeu bem Reis, você vai tirar de letra Crônicas. Crônicas tem uma particularidade, algo bastante interessante, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, quando eu falar, eu vou repetir isso para vocês, quando eu estiver estudando Crônicas com vocês, mas 2ª Crônicas termina de uma forma e Êxodo começa da forma que termina a Crônicas. Já perceberam isso? É o mesmo texto. O primeiro versículo de Esdras é o final de Crônicas. É igual Deuteronômio e Josué também. Sim, tem várias coisas assim. Que vão fazendo um link entre esses dois textos. Só que tem uma coisa bastante interessante. Esdras, Neemias e Esther, aí já começa a ter na minha concepção assim, eles estão meio fora de lugar, cronologicamente falando, eles estão fora de lugar, porque eles narram a narrativa, eles narram o retorno do povo do cativeiro de Babilônia, mas nós não tivemos ainda o preparo. Aí o leitor da Bíblia vem lendo, de repente já está voltando da Babilônia, mas como está voltando, sendo que eu nem vi indo, É algo que nós vamos entender melhor quando lermos. Hoje eu vou falar basicamente sobre isso para vocês. Aí nós passamos então Esdras, Neemias e Esther. Aí entramos e fechamos. Esther fecha essa parte dos livros históricos. Então já sabemos duas divisões. Quais são? Lá lá? Pentateuco e História. Agora nós vamos entrar na terceira divisão. A terceira divisão vai falar dos livros poéticos. Quantos livros poéticos nós temos? 5. 5 livros poéticos. Quais são eles? Jó, Salmos. Jó é outro livro que está deslocado, segundo eu creio, da mesma forma, segundo os historiadores, por algumas razões. Quando me falaram isso, eu tive a curiosidade de estudar, e como eu preguei aquele sermão de Jó, capítulo 1, que me levou
a estudar muita coisa assim, interessante sobre a historicidade de Jó. E Jó realmente, quando você examina ele se enquadra ali em Gênesis, em algum período patriarcal. Jó é um escritor patriarca. Então, ele é um tempo bastante antigo. E ele aparece aqui como um livro poético. Apesar de ser uma história, não é poesia, é verdade. Jó existiu. A história dele é verdadeira. Salmos é o livro que vai contemplar a maior parte do reinado de Davi. Ele contempla, né, a maior parte. O livro de Salmos, quando nós estudamos Salmos também, vou explicar para vocês, ele tem divisões, não é um único livro. Ele tem suas divisões, algumas Bíblias vão trazer isso, vocês vão observar, primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. Então nós vamos ver por que tem essas divisões quando nós chegarmos lá. Você quer saber disso, Lara? Não. Provérbios, livro de Provérbios, bastante interessante, bastante prático. Eu acho que o livro do Antigo Testamento mais lido é Provérbios, pela facilidade, né, de aplicar. Você lê pouco e tem muita coisa para você pensar, para você aplicar na sua vida. Provérbios tem uma coisa interessante, que na divisão, que isso eu também posso falar mais para frente, de capítulos e versículos, ficou com 31 capítulos, né? Aí tem gente que até brinca, é um capítulo por dia do mês, você pode ler e se alimentar da palavra do Senhor. Eclesiastes é o livro que é atribuído, o título do livro é O Pregador, mas muitos atribuem esse livro a Salomão, como sendo o escritor desse livro. Esse livro ele é bastante interessante. Eclesiastes, atribuído a Salomão. E ele, para mim, ele é o livro, quando você lê o livro assim, o Ed Renekiewicz, ele até fala desse livro, escreveu um livro sobre esse, o livro mais mal-humorado do mundo. Para mim é o livro mais depressivo do mundo. O livro mas na verdade ele utiliza-se de uma forma quase que poética, realmente está entre os poetas, para poder falar que nada na vida faz sentido se não temer a Deus acima de todas as coisas. Ele conclui, se você lê Eclesiastes sem fazer aquela leitura total dele, você vai ficar boiando. Possivelmente, é lógico, vão ter perícodes ali que são completas, mas a chave está no capítulo 12, quando ele fecha realmente a ideia dele. A ideia dele é ter o Senhor, aproveite seus dias. Essa é a ideia dele. Nós vamos trabalhar no livro, um livro muito bom também. Depois que você aprende, que você pegou o panorama do livro, você cai para dentro do livro, é muito gostoso de ser estudado. Cântico dos Cânticos é um livro que muitas pessoas têm aversão a ele por causa do contexto que eles consideram erotizado, um livro, né, que vai tratar de um relacionamento de um casal. Muitas pessoas atribuem ali Cristo, um relacionamento de Cristo. Eu vou ser honesto, desde a época da escola e depois disso ainda tentei estudar. Tem até um livro que eu quero comprar para a gente, até a gente chegar lá, eu quero comprar esse livro e estudar, de um professor aqui da FTU, presbiteriano, muito bom, apesar de estar na FTU de linha conservadora. E ele escreve sobre isso, e eu acredito da mesma forma que ele expõe, que é realmente um relacionamento de casal. Lógico, pode ter, tem a graça de Deus, mas eu duvido que isso, Deus não venha nos orientar também nesse sentido. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter algumas coisas para conversar, e de repente a gente gasta até um pouco mais de tempo. Porque, sejam honestos, qual foi a vez que vocês ouviram alguém pregar em cantares corretamente? Porque pregar, eu já vi muito sermão, tem até um livrinho, As Raposas, as Raposinhas. O cara pegou apenas isso, fala da vinha lá, tirou de cantares e fez um livro. Mas não pregou o livro, pregou o que a cabeça dele pedia, mandava. Então, a questão da exposição do texto mesmo, muito interessante esse livro. Isaías é um profeta, outra divisão. Isaías é nítido. Quem já leu Isaías? Tá. Você quer falar da outra divisão? Agora já paramos, né? Falamos dos 5, agora eu vou falar de outra divisão. A próxima divisão são os profetas, considerados profetas maiores. Sabe por que maiores? Porque eles eram grandes. Não, exatamente. É a altura deles. Porque são que tem maior conteúdo. Aí é até interessante porque Lamentações entra, e é um conteúdo bem
pequeno, né? E você vai ver Zacarias é maior do que Daniel. E entra como um profeta maior. Na hora que eu chegar para explicar realmente as divisões, aí nós vamos estar discutindo melhor sobre isso. Mas esses são considerados 5 profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esse compõe o quinteto aí que faz as profecias, que aí nós podemos considerar o pré-cativeiro, um que foi pré-cativeiro e durante o cativeiro ainda profetizou um tempo. Lamentações, que também é o lamento, já o povo já foi para o cativeiro, agora ele lamenta o que se cumpriu. Ezequiel é um profeta contemporâneo ao cativeiro, ele profetiza de dentro. Você tem Ezequiel profetizando de dentro do cativeiro. Ele tem aquelas visões mirabolantes. Quem já leu Ezequiel no início, a gente fica até um pouco perdido, mas é bastante interessante o livro. Um livro bom também que nós vamos degustar sobre ele. Um livro também um pouco pegado. Qual é o capítulo mais conhecido de Ezequiel? 37. O Vale de Ossos Secos. O 31 é a Nova Aliança. 31, 34 também, né? Ele fala, o 34 também é bastante conhecido, mas acho que o mais conhecido assim que vale é Ezequiel, o Vale de Ossos Secos. Daniel nem preciso falar, eu acho que Daniel, dos profetas maiores, é o livro mais lido. Eu nem tenho medo de errar, eu acredito que seja ele, Daniel. É um livro curto, mas um livro bastante sensacional. Aí eu vou te falar só das divisões aqui que o Vinícius estava falando, você até que era dentro disso. Quem lê Isaías, vê assim, parece que são 2 autores. Houve uma mudança muito grande em Isaías. Você lê Isaías de 1 a 40 é um livro, de 41 até o final é outro livro. Se você fizer essa leitura, quando me fala, todas essas questões, quando alguém levanta, me deixava intrigado, eu ia estudar. E realmente, por constatação, você pega e lê, e com essas lentes, vocês vão perceber que há uma divisão clara ali. Quando nós chegarmos lá também, vamos falar sobre isso. De forma rápida, não vou entrar muito no mérito. Eu nunca vou fazer nenhuma defesa aqui muito exaustiva durante as nossas aulas, em respeito, principalmente as meninas, tá vendo? Assim, com relação a essa... que se eu entrar, aprofundar demais, a gente acaba perdendo o sentido desse estudo. Mais pra frente a gente discute muita coisa, bem à vontade mesmo, os textos difíceis. Eu não quero nada difícil, eu quero coisa fácil. E Daniel também tem uma divisão bastante interessante. Eu já preguei exclusivamente Daniel. Você prega Daniel de 1 a 6, sensacional. Aí de 7 a 12 já começa a ter maiores problemas, né? É uma divisão nítida do livro também. Depois disso, nós temos a categoria que é bastante legal, mas é pouco estudado, que são os profetas, ditos profetas menores. Que você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós fechamos o Antigo Testamento. Então nós temos 5 divisões. Vamos lá, Karine. Fala para mim as 5 divisões do Antigo Testamento. Parágrafos históricos, poéticos, profetas menores, profetas maiores. Muito bom. E as 3 divisões que o povo judaico considerava, Vinícius? Os livros da lei, escritos e profetas. Isso aí, muito bom. Então nós aprendemos essa parte, né, introdutória dos livros. Eu trouxe para vocês hoje um material. Uma única folha, mas que é sensacional. Assim, para a gente poder entender melhor o que nós acabamos de falar aqui. Aqui tem um quadro que está montado da seguinte forma: os períodos, a história, onde está escrito, né? História, que são os livros históricos, os livros poéticos, proféticos e o foco profético. Aí nós vamos encontrar as origens. Quem narra as origens é o livro histórico de Gênesis. Depois, deveria ser até no singular, né? O patriarca peregrino, encontramos Jó, e Jó realmente, na minha percepção, como eu disse para vocês, se enquadra aí, nesse ponto, logo no início. Depois, nós temos os 400 anos no Egito. Nós já saímos de Gênesis e caímos dentro do Egito, né? Com a seca, depois nós vamos estar estudando sobre isso, e vai parar dentro do Egito.
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio está para narrar todo esse contexto. Coloca aí Números e Deuteronômio, e até mesmo Levítico, não porque eles estejam, mas eles estão dentro desse contexto. Foi o cativeiro e o pós-cativeiro eminente, então gera tudo isso, até porque você pega a peregrinação, não é o período de liberdade ainda, né? Apesar do povo ter fugido de Faraó cantando e dançando, esse período da história ainda é considerado como um período de cativeiro, de separação daquele que era o propósito de Deus, que era eles entrarem na terra prometida. Depois nós temos a conquista de Canaã, que é um livro lindo, né? O livro de Josué, um livro bom de ser estudado, grandes sermões. O livro de Josué capítulo 1, acho que é o texto mais pregado lá. Tem que Josué 7 também, o pecado de Acã, bastante explorado pelos pregadores, mas tem muito mais coisa rica lá dentro que nós vamos dar uma olhada. A federação de tribos, nós temos Juízes e Ruth, que está dentro desse contexto, o Reino Unido, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas, aí deveria ter um pauzinho aí, 1 Crônicas, e aí vem Salmos. Por que coloquei Salmos aí? Porque ele está inserido dentro a maior parte dele, mas nós vamos encontrar até Salmo de Moisés aí, mas eu coloco ali porque era no período de Davi, então esse primeiro reinado. O reino dividido, aí nós já vamos encontrar 1 e 2 Reis e 2 Crônicas, nós vamos encontrar o reino dividido, aí nós vamos, viu como é que já muda? Quando você tem um esboço assim na mão, e você vai para você poder estudar, é outra história, você já tem uma visão melhor, por que o livro está ali, o que ele fala, não na ordem como está, mas na ordem cronológica. Aí nós vamos ter os provérbios, Eclesiastes e Cantares, levando em consideração aí por causa de Salomão, né? Aí nós vamos ter um reino dividido. Aqui foi um negócio que me deu trabalho, e dá trabalho, porque alguns é muito duvidoso a data deles, mas aqui a gente começa a ter os profetas menores. Isaías, e é interessante isso aqui, porque até o Daniel estava conversando comigo sobre o livro de Isaías, né? Muitas pessoas atribuem Isaías a um período de cativeiro, e não é o caso, ele é um profeta pré-cativeiro. Ele ainda está, né, no reino, na divisão dos reinos, ele tem a instituição do reino. Você tem Isaías que profetiza. Qual o foco profético de Isaías? Judá. Ele profetiza para o reino do sul. Ainda que esse profeta venha citar em algum momento o reino do norte, o foco dele é o reino do sul. Ele escreve para essa nação. Jonas, ele profetiza para a Síria. Nínive é a capital da Síria, uma cidade da Síria. Então ele é um profeta aos gentios, e ele é um profeta aos gentios. É interessante isso, né? Porque nós não somos acostumados a ter um profeta aos gentios, e Jonas é um profeta aos gentios. Aí muitas vezes nós não entendemos o que Jonas quer, né? O pregador de repente não explica o contexto, já começa pregando Jonas, que ele era desobediente. Que desobediente, só porque ele não quis pregar, né? Mas é muito pior do que isso. E aí quando nós estudarmos o livro nós vamos reconhecer isso. Joel profetiza para Judá, Amós para Israel. Amós, aí cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade. Amós, ele é um vaqueiro, um boiadeiro, tem uma linguagem toda peculiar. Ele vai chamar as mulheres de vacas de Bazã, né? Carinhosamente, ele chama as mulheres de vacas lá no texto. Está lá, viu lá, está na Bíblia, está escrito lá. Obadias, aí também fugindo da regra, ele prega Edom. Vocês sabem quem é Edom? Vocês dois não. Vocês sabem, vocês duas? Edom? Se lembram? Não. Você lembra o nome do irmão de Jacó? Esaú. Esaú é chamado de Edom. Então, quando fala profetizar aqui um foco em Edom, é Esaú. Ok? Oséias, que é um conhecido também, profetiza o reino do norte. Ele vai profetizar, ele e Amós, né, são profetas ao reino do norte.
ele vai profetizar usando aquela figura de linguagem, ele é um instrumento de Deus, casa com a prostituta, vai lá para poder dar um recado à nação. Miqueias, ajudar, e Miqueias é outro livro que é absolutamente cristocêntrico, livro que os pregadores exploram muito com relação, e é muito citado no Novo Testamento também. Naum também profetiza para a Síria, Miqueias, Judá, Abacuque, Judá, Sofonias. Aí nós vamos entrar, esses são os livros que estão aí no reino dividido, ainda não tem cativeiro. Nós vamos encontrar todos esses profetas dentro desse contexto. O povo ainda não foi levado, pelo menos não há o cativeiro que eu estou falando. Lógico, eu estou falando cativeiro, o segundo cativeiro é o da Babilônia, porque para o reino do norte, eles não tiveram cativeiro, eles foram exterminados. Então, o que tem, que sobrou dos israelitas lá do reino do norte, é apenas um remanescente perdido no meio da nação, né? Uma miscigenação terrível, porque a Síria, ela tinha por característica, quando ela destruía, ela tomava posse de uma nação, ela exterminava e fazia miscigenação de raças. Ela misturava, pegava os povos pessoas de uma nação, levava para outra, para que perdesse a sua referência nacional, e o povo sem nacionalidade é um povo enfraquecido, não é um povo patriota. Então essa era a ideia. O reino do norte realmente foi, de forma terrível, foi destruído pela Síria. E o que não aconteceu com Judá, não porque Deus tinha um compromisso com ele mesmo, ele prometeu que dali sairia o Messias. Deus preserva o reino do sul por causa de Jesus Cristo. Sempre o foco da Bíblia é Jesus Cristo. No cativeiro da Babilônia, nós temos Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Jeremias, Lamentações. Jeremias é o profeta que mais fala, por isso que eu entendo que antes de você estar lá na Bíblia, Esdras, Neemias e Esther, Jeremias, se você for olhar, ele está antes, porque o acontecimento de Jeremias narra, ele é o prelúdio do cativeiro, e ele ainda depois do cativeiro ele continua lá pregando, anunciando a palavra do Senhor. Lamentações possivelmente é um livro que ou foi depois da primeira remessa, ou foi levado em 3 remessas, no segunda, terceira. Fato é, já se cumpriu, o cerco já se cumpriu, Babilônia já tomou conta de Jerusalém. Ezequiel, eu já disse para vocês, e Daniel são pessoas que estão dentro do cativeiro, e tem o retorno para Jerusalém. Retorno para Jerusalém. Esdras, eu não daria esse nome para esse livro. Por quê? Qual seria o nome de Esdras? Zorobabel. Quem lê Esdras, você vai falar mais de Zorobabel do que de Esdras, né? Mas dá esse nome porque possivelmente Esdras é o escriba que escreve o livro. Ele fala em primeira pessoa, Esdras, no livro. Isso. Então, nós vamos encontrar muita história de Zorobabel, interessante, é cativante. Se tem algo dos profetas, assim, fácil, gostoso de ler, quando você pega o fio da meada, você começar a ler Esdras, Neemias. Esdras cuida do retorno do povo, o povo retorna, está lá, e Neemias cuida quando o povo já está lá, ele agora volta para ajudar o estabelecimento do povo na cidade novamente. A construção dos muros, a proteção, a institucionalização de novo da nação. E Esther? Sabe o propósito de Esther? Você sabe lá? O contexto de Esther? Sabe, Karine? Já passaram com Esther? O que acontece? O povo, ele estava livre para voltar, mas ele não era nem obrigado a voltar, nem obrigado a ficar no cativeiro. Houve liberdade para o povo. Quem quisesse retornar, retornaria. Muitas pessoas de Judá não quiseram voltar. Por que eles não quiseram? Porque eles já haviam se instalado dentro de Babilônia. E havia uma certa liberdade para eles. É o contexto que nós vamos encontrar aqui, dentro do livro de Esther. Vai contar a história de Mardoqueu, de Esther, que são judeus que estão ali, e Deus mostra sua graça, manifesta. O livro de Esther tem uma curiosidade, o nome de Deus não aparece. Nós vamos ter o Urim também dentro do livro de Esther,
coisas que depois mais pra frente nós vamos. São curiosidades, sim, são coisas que saltam aos nossos olhos, que estão ali. Êxodo tem uma característica, tem o maior, na divisão de versículos, tem o maior versículo da Bíblia que está em Êxodo. Só algumas curiosidades que eu vou lembrando e eu vou lançando para vocês também. E aí tem os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cada um deles formidável. Ageu, o povo voltou para Jerusalém, correr e construir suas casas. E nada de templo. Aí ele vai, pega o povo e estimula o povo a construir o templo. Aí o povo anima e começa a construir. Aí Zacarias fala assim agora o povo está construindo, mas falta ao povo o quê? Espiritualidade. E Zacarias é o profeta da espiritualidade, ele fala de espiritualidade. Agora nós temos igreja, temos o templo, nós temos a espiritualidade, só que a espiritualidade está deficiente. E agora vem Malaquias, e Malaquias vai ensinar sobre o culto. E Malaquias, para mim, é o livro mais contemporâneo do Antigo Testamento. Ele é o livro mais espiritual, ele trata do culto, se é que eu posso dizer assim, né? Ele trata da espiritualidade. Malaquias é a espiritualidade do início ao fim. É o livro que eu acredito que seja o livro que eu mais gosto dentro do Antigo Testamento, é Malaquias. Muito bom, rico, fácil de pregar, gostoso de pregar, muito bom esse livro dentro do contexto do Antigo Testamento. É o livro, Malaquias é o livro de quê? É o livro do dízimo. Todo mundo conhece Malaquias por ser o livro dos dízimos. Gente, tranquilo até aqui. O que eu queria expor para vocês nesse primeiro momento é isso, e dizer por onde nós vamos caminhar. Falar da Bíblia. Aí quando a gente senta assim, conversa, como que é para vocês ouvirem falar da Bíblia assim? Legal, não é? Agora, eu digo para vocês uma coisa. Vocês também podem falar da Bíblia assim. Sem ter nada escrito. Abrir a boca e falar. E saber por que cada livro está escrito ali. Saber por que Naum foi escrito. Por que Naum foi escrito? Não sei. Lembra? Sabe? Jonas foi escrito. Jonas foi escrito. Para contar o quê? Jonas, ele foi pregar onde? Qual foi a mensagem que Jonas pregou em mim? E aconteceu o que Jonas pregou? Aconteceu? O povo se arrependeu? Aconteceu ou não aconteceu? Eu estou te complicando, hein, Karine? Aconteceu, claro que aconteceu, não com aquela geração. Não ali, mas o livro de Naum está escrito para nós compreendermos o que aconteceu com eles. Realmente aconteceu o que Jonas havia predito. O povo se arrependeu, mas a destruição deles aconteceu. E Naum registra exatamente isso. Então quer dizer, cada história, aí eu vou falar de cada um aqui, hoje eu não vou falar assim, já falei bastante dos livros. O que eu quero que vocês façam é aprendam a falar dessa forma. Não é só ouvir, é pegar o que nós vamos estudar e poder falar, porque eu não estou falando de coisa difícil, eu estou falando de coisa fácil. E isso aqui eu não tenho que fazer seminário para saber não, isso aqui é em casa, isso aqui é estudo, é minha vida de estudo no ar, porque seminário só ensina coisa assim, que você dificilmente vai usar, é mais para se defender, ser uma apologeta do que ensinar, compartilhar. Só que isso aqui é crucial para você entender um livro. Por que eu faço panorama quando eu vou pregar? Vocês já viram eu fazendo panorama? Por que eu faço com facilidade? Porque eu gasto pouco tempo com o panorama. Porque o panorama está aqui, eu falo dos 66 livros da Bíblia sem nada, eu pego o livro, olho e falo, ó, isso aqui está escrito por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque eu fiz um bom panorama bíblico, porque eu fiz uma boa introdução bíblica. Uma boa introdução e um bom panorama facilita a nossa vida. Agora, é só o pregador que precisa de panorama bíblico? É só o pregador? Não. Todos nós precisamos. Até para fazer um devocional, você precisa de panorama bíblico. Porque se você não tiver o panorama, como é que você vai aplicar aquilo? Você não vai aplicar.
Você vai perder a leitura. E eu não acredito também numa leitura por ler. Ah, eu li a Bíblia hoje. Tá. E aí? O que você aprendeu lá? Nada, não, mas eu li. Não é o efeito. Tudo bem, melhor ler do que não ler. Mas ler e entender é muito melhor do que só ler a Bíblia. Então eu quero que vocês cheguem nesse ponto. Ok?